Salve progressistas, eu sou o Clayson. A gente está começando uma semana em que muitas questões vão vir à tona. A gente vai perceber que essa semana o debate sobre corrupção ligado a Bolsonaro ele vai ficar acalorado e novas questões vão acontecer. A gente tem novos depoimentos, vou falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no vídeo. A gente tem algumas implicações bem sérias com o Bolsonaro. Mas antes mesmo da gente entrar no assunto, eu quero colocar uma questão já de imediato. Cai o último bastião da eleição do Bolsonaro, que é a corrupção. Ele mesmo dizia, me chama de corrupto, até de uma forma, como sempre, né, agressivo e tudo mais. Me chama de corrupto, porra! Agora, mais do que nunca, a gente pode chamar sim o Bolsonaro de corrupto. E eu vou trazer para você todas as questões aqui. Aquela questão inicial da eleição, de ser um governo liberal, aquilo caiu por terra porque nunca chegou a existir. O Estado mínimo, né? Vamos privatizar tudo, vamos tal. Isso também não, já era. A questão dos costumes talvez ainda persista, porque não tem como você agir diretamente nisso. O governo é um governo executivo e a questão dos costumes está muito ligado ao legislativo. A gente percebe que, por exemplo, houve um movimento agora recentemente em relação ao canabidiol, que algumas pessoas falam sobre liberação da maconha, que é uma coisa que você fala, ai meu pai... E rolou tranquilo, então ele não atua diretamente nestas questões, tem outras questões também. Então, o que ficou realmente como um ponto forte, que ainda muitos bolsonaristas ainda repetiam e ainda repetem, é essa alusão direta ao fato dele não ser corrupto. Porém, isso caiu por terra por completo. Bolsonaro, ele é corrupto, o governo Bolsonaro é corrupto, promove a corrupção e você vai ver no vídeo de hoje que a coisa é muito séria. Estamos falando de corrupção em detrimento de vidas humanas. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, porém antes, sempre fazendo aquele pedido para você dar o like aqui. O like é extremamente importante para o nosso trabalho. Eu agradeço às pessoas que já se acostumam a entrar aqui nos vídeos e dar o like aqui, que já conhecem o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Dê esse like, não se esqueça, se inscreva no canal. Cerca de 40% das pessoas que acompanham os vídeos aqui no canal não são inscritos, então, por favor, se inscreva e ative o sininho para você ser notificado aqui. Nós estamos numa meta de chegar em 2022 entre os 10 principais canais progressistas do Brasil. É um objetivo que a gente está perseguindo diariamente, porque nós precisamos de voz com canais progressistas no Brasil. A gente não pode chegar em 2022 desavisado. E eu tenho um compromisso aqui com você. Esse canal não é um canal voltado para a política partidária, para a defesa de candidato ou de partido. Esse canal é voltado para a defesa da vida humana e dos brasileiros, dentro do espectro progressista. Então, dê essa força pra gente. A primeira questão que eu quero colocar aqui para você é algo que nós nunca podemos esquecer, porque às vezes sai, digamos, aí do holofote, mas isso vai explodir em algum momento. Não é o momento agora de explodir, mas vai acontecer em algum momento, que é a relação do Bolsonaro e todos os seus filhos, Bolsonaro e família, inclusive a esposa. Porque a gente tem aí o Queiroz fazendo depósitos na conta da Michelle. Então, nós temos uma relação do Bolsonaro com as milícias. E isso é muito importante. A gente teve agora, recentemente, uma mudança muito grande nas milícias lá do Rio de Janeiro. Um dos principais, né, o Eco, um dos principais líderes das milícias no Rio de Janeiro foi morto. E a gente está em polvorosa no Rio de Janeiro em função do fato de agora haver uma nova movimentação nessas questões territoriais. Quando há uma queda tão grande assim de um dos principais líderes, essas mudanças acontecem. E é claro que a família Bolsonaro vai estar muito atenta nessas mudanças, porque eles estão diretamente relacionados com as milícias. O Eco, inclusive, ele fazia parte de um grupo que pode estar ligado ao Queiroz. A gente não tem como afirmar isso categoricamente, porque isso é fruto de uma investigação da Polícia Federal, dos órgãos competentes, e essas investigações ainda não vieram à tona de forma muito clara, mas vão vir. Então a primeira questão é essa,
da milícia. Isso não pode ser desconsiderado, mas não é o momento ainda de explodir. Uma outra questão que aí sim nós precisamos falar com muita clareza é o governo Bolsonaro como um todo, a relação do governo Bolsonaro. E aí a gente tem o chamado Bolsolão ou Tratoraço, essas relações com o Centrão. E, inclusive, há um tempo atrás, quando eu falo um tempo atrás, isso foi agora, dia 6 de junho, teve uma entrevista de um deputado federal de Santos. Ele é um deputado federal do PSL, o nome dele é Júnior Bozella. Ele teve cerca de 80 mil votos. Não é um sujeito da esquerda, não é um sujeito ligado, ele se considera um liberal. Ele faz parte do partido que elegeu o Bolsonaro, um partido que é da base do Bolsonaro. É um sujeito que, inclusive, estava no PSL antes mesmo da entrada do Bolsonaro. E ele deu uma entrevista, inclusive, para o jornal A Tribuna, e infelizmente ainda não foi colocado isso em evidência, mas isso é uma demonstração muito clara do que está acontecendo na base, uma parte da direita brasileira. Ele fala claramente, palavras dele, tá? Ele diz o seguinte: o governo Bolsonaro é o mais corrupto da história. Tudo bem, pode ser que ele esteja exagerando, pode ser que seja uma hipérbole, como diz o guru da família Bolsonaro, mas é um sintoma do que está acontecendo na base bolsonarista. O que ele coloca nessa entrevista? Algumas questões que eu considero fundamentais. A subserviência do Bolsonaro em relação aos próprios filhos. Então, a família Bolsonaro que mistura, como nas palavras dele, misturam a república com o quintal da casa deles. Esse deputado, ele também deu uma entrevista para a Cruzoé explicando como que o Bolsonaro atua do ponto de vista governamental, como que o governo Bolsonaro faz. Ele compra a sua base aliada. Ele, inclusive, abre uma planilha com apontamentos do próprio PSL, explicando que para o PSL chegou pelo menos 92 milhões de reais. Ele, inclusive, fala na entrevista, olha, as pessoas precisam saber o que está acontecendo e o governo deve ter feito isso em todas as bases aliadas, não apenas no PSL. E mais, ele não fala apenas com relação à questão dos votos para eleger o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ele fala também sobre emendas, por exemplo, para votar o auxílio emergencial e outras emendas. Então já não é uma prática muito focada em uma questão exclusiva, como a gente tem visto até aqui, falando a respeito dessa questão da eleição dos presidentes do Congresso. É uma prática do governo Bolsonaro comprar deputados. O chamado Bolsolão, vamos colocar assim. Então, essas questões, elas são importantes porque elas mostram o que está acontecendo no governo Bolsonaro com a corrupção generalizada. O deputado explica aonde está o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Está nos seus filhos. E para defender os seus filhos, o Bolsonaro então faz concessões ao Centrão. O Centrão percebeu isso. Temos ali uma falha, temos ali um ponto para a gente meio que chantagear o Bolsonaro para que a gente possa conseguir manter as nossas falcatruas aqui como a gente sempre teve. O tempo todo foi sempre assim. E aí, eu quero trazer uma reflexão com você. Se você percebeu o primeiro ano do Bolsonaro, você vai ver um Bolsonaro super. As pessoas reclamando. O Rodrigo Maia dizendo, olha, o Bolsonaro ele não pode criminalizar a política. Os apoiadores do Bolsonaro defendendo a postura do Bolsonaro de não conversar com ninguém, ele não recebia ninguém, ele não tinha nenhuma ação direta em relação ao Congresso e os deputados todos reclamando muito em função disso, porque não podiam ter acesso ao Bolsonaro, não podiam conversar, não tinham os apoiadores dizendo, mas você quer conversar o quê? Você quer dinheiro, você quer favores, você quer perpetuar no poder com corrupção e tudo mais. Isso foi só no primeiro ano. Depois que começaram a surgir os problemas em relação ao Flávio, depois que começaram a surgir, porque não é só o Flávio, mas todos os filhos estão envolvidos com corrupção. Mas o Flávio, ele correu um risco de perder o mandato de senador, né, do Senado.
A situação com ele ficou muito complicada porque as rachadinhas ficaram claras. Começaram então a surgir esses depósitos do Queiroz na conta da Michelle, as coisas começaram a ficar cabeludas. E aí, para defender os filhos, para blindar os filhos, o Bolsonaro então se entregou completamente ao Centrão. E aí, o que a gente está vendo hoje é uma coisa absurda, é uma coisa escabrosa. O relatório do TCU, do Tribunal de Contas da União, mostra gastos milionários da Codevasf, a estatal que o Bolsonaro entregou lá para os caciques do Centrão, e são coisas graves para um governo que se orgulha, né, de falar que não tem casos de corrupção. Olha esse relatório aqui do lado para você entender. Aqui estão os gastos, já surgem então uma série de evidências, né? E a gente percebe que o Codevasf, ele nem sabia onde é que ficava a obra, mas ele já entregou esse dinheiro dispensando licitação, paga para empresas que praticamente não existiam, empresas nanicas que recebem milhões de reais por esses serviços realizados. Não se sabe se esses serviços foram realizados. Então, os locais definidos por esses serviços são de interesses dos políticos, dos amigos de Bolsonaro. Então, é aquela velha e boa ata de registro de preço, né? A modalidade conhecida dos escândalos de corrupção para driblar barreiras dos processos licitatórios. E aí a gente soma a corrupção do Bolsonaro desde sempre, né? Desde antes dele ser presidente, que é essa ligação dele com relação à milícia. A gente tem a corrupção no governo Bolsonaro, que é essa relação com o Centrão muito complicada, com gastos, com bilhões. A gente está falando de bilhões, né? Como diz lá o Ciro Gomes, vai dar bilhão? Vai, deu bilhão, deu bilhões. E agora a gente tem a corrupção direta do Bolsonaro, que é essa questão ligada à cloroquina. E agora, nessa semana, a gente vai ver isso ser escancarado. Só para você ter uma ideia, em apenas 3 meses, as Forças Armadas produziram 25 vezes a quantidade de cloroquina que era produzida para combater malária, e muito daquilo que se falou até aqui foi que a cloroquina produzida pelo Exército era para essa finalidade, para a malária, mas não tem isso. Isso não se sustenta. Isso foi dito no âmbito da CPI da Covid, né, da CPI do genocídio, mas isso não está se sustentando. A agência pública, ela fez uma planilha, tem aqui o mapa da cloroquina das Forças Armadas, que é uma aberração, é uma coisa assim absurda. A distribuição da cloroquina pelo país todo, teve o envio de cloroquina das Forças Armadas aí. Aqui tem essa tabela por unidade federativa, né, por estado, e a gente percebe que foram, pelo menos em Porto Seguro, por exemplo, 40 mil comprimidos de cloroquina chegaram lá depois de um pedido de Instagram. Então, o Bolsonaro, ele começou a distribuir cloroquina loucamente. Aquela médica Raíssa Soares, né, que atuava lá em Porto Seguro, pediu cloroquina, o Bolsonaro mandou, aí ela ficou toda feliz com cloroquina. E o que se fala hoje é que a cloroquina, ela está encalhada em muitas cidades porque não tem uso. E agora a gente percebe que há empresários ligados diretamente a essa movimentação de cloroquina no país. Aí a gente tem 2 questões fundamentais. A primeira, o Bolsonaro deixar de comprar vacina para defender a cloroquina. Nós temos um vídeo aqui no canal importantíssimo. Se você não viu, veja, eu vou deixar o card aqui para você, porque isso é uma demonstração clara de um ato genocida. Nós temos a atuação do Bolsonaro junto a empresários que faturaram milhões com a fabricação da cloroquina. O presidente da Aspen, o Renato Spalletti, que é apoiador do Bolsonaro, bolsomínio de primeira ordem, faz campanha, mete o pau nos inimigos do Bolsonaro, é bolsomínio mesmo, né? Ganhou milhões com a venda de cloroquina. Nós temos também o CEO da IMS, que é o Carlos Sanches,
já foi recebido pelo Bolsonaro em reuniões no Palácio do Planalto, participou daquele jantar com empresários realizado lá em São Paulo, né? O Bolsonaro foi ovacionado lá, e esses dois empresários, somente esses dois empresários já estão diretamente ligados com o Bolsonaro, já faturaram milhões com essa questão da cloroquina, e o Bolsonaro não tem como fugir porque ele chegou a interferir diretamente num carregamento que estava retido lá na Índia para insumos da cloroquina, que prova que o Bolsonaro agiu, o Bolsonaro, a figura do presidente, ligando lá para a Índia para liberar essa carga para favorecer essas empresas privadas, obviamente, é bom deixar claro. Então o Bolsonaro agindo diretamente, fazendo um lobby direto para esses empresários. De graça, por nada, para que esses empresários faturem milhões por nada, para nada. Então fica essa última questão aqui para você refletir. É um conjunto de fatores que já não se trata mais de uma questão isolada aqui ou ali. Nós temos claras questões ligadas à corrupção, ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro e à família Bolsonaro. O que você acha a respeito disso? O que você pensa a respeito disso? Você ainda acha que é possível que os apoiadores de Bolsonaro afirmem que o Bolsonaro não é corrupto? Você acha que já dá para falar, como o Bolsonaro falou, me chama de corrupto, já dá para chamar o Bolsonaro de corrupto? Coloque o seu comentário aqui, não se esqueça desse like que é muito importante, se inscreva no canal, seja inscrito, dê essa força para o nosso trabalho, todos os dias trazendo vídeos importantes, com boas reflexões, com fundamento, né, com fundamentação, que é importante aqui também, não é somente um trabalho de militância, não é isso, não estou dizendo que está errado militar, mas a gente tem um trabalho aqui muito sério, muito pé no chão, trazendo para você com evidências tudo que a gente fala. É só você olhar nas descrições dos nossos vídeos aqui. Por isso, dê essa força para o nosso trabalho. A gente não pede dinheiro para você. A gente pede para você, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude para que a gente continue aqui, tá bom? Grande abraço, até a próxima.